Meu muito boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite feito pelo deputado Feliciano, um ativista que se elegeu deputado. Li sobre alguns projetos de lei que ele apresentou e se transformaram em leis importantíssimas para a causa animal, como a lei antitestes, e agora, há poucos minutos, ele me mostrava que foi implantada, por sugestão dele, uma delegacia eletrônica de defesa dos animais, iniciativa muito importante que espera que seja replicada por todo o Brasil. Quiçá outras assembleias tivessem mais deputados como o senhor, deputado Feliciano. Cumprimentar todos os integrantes da mesa, parabenizar pelas excelentes palestras que eu ouvi, aprendi aqui muito hoje, e o faço em nome da doutora Adriana Leite, que nos brindou com uma exposição fantástica sobre os sobre as soluções alternativas em relação às experiências e utilização de animais no ensino e na pesquisa. Um agradecimento especial aos ativistas que estão aqui hoje, a doutora Adriana Cury, a Maíra, que representa aqui a Juliana da Ampara, que não pôde vir em razão do falecimento de sua avó. Transmita-lhe as nossas condolências, os nossos sentimentos. E um agradecimento especial também à presença do George, que juntamente com outras 24, o VEDAS, juntamente com outras 24 entidades de proteção dos animais, representaram ao Procurador-Geral da República para que ele fique atento aos projetos de lei e projetos de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional, visando burlar uma decisão do Supremo Federal que baniu a vaquejada do nosso país por ser um ato intrinsecamente cruel. Então, Jorge, saiba que você e as outras 23, o VEDAS e as outras 23 associações representam, no mínimo, não tenho medo de dizer e sem medo de errar, no mínimo 180 milhões de brasileiros que abominam essa prática cruel contra os animais. Meus parabéns e continue na luta. Analisando e ouvindo e aprendendo sobre todas as falas anteriores a mim, o que eu percebi, e me chamou muito a atenção, o dado mostrado pela doutora Paula, eu não me lembro bem, que feito uma pesquisa que quase metade dos brasileiros eram contra testes em animais ou utilização dos animais na pesquisa. Esse dado me chamou muito a atenção, mesmo porque ele traz à tona, ele evidencia um problema que, claro, como bem disse agora o palestrante que me antecedeu, que remonta a Aristóteles, com a criação da grande cadeia do ser e a subjugação de todas as formas de vida ao interesse humano, a funcionalização das outras espécies ao desiderato humano, me traz e evidencia que uma parte da sociedade, uma parte muito grande, está sequestrada por uma falsa percepção de ciência, que, agindo como uma imperatriz cruel, silencia a moralidade em razão do seu próprio sucesso, uma ciência que não hesita em fazer com que os fins justifiquem os meios, que os meios justifiquem os seus fins. Enfim, essa falsa noção de ciência que está embrenhada no consciente ou inconsciente coletivo, talvez justifique esse número de 50%. E o que nós devemos fazer enquanto cidadãos, enquanto profissionais, cada um em sua área, em razão ou em função dessas experiências, dessa utilização de animais no ensino. Animais que eu não tenho medo de afirmar, vivem em uma eterna Treblinka, em um eterno Auschwitz e outras formas de campo de concentração. Muitas vezes a sociedade não repara, porque os sons que eles emitem não são choros, não são gritos, mas são grunhidos, latidos que nós erradicamos do nosso cotidiano, sons esses que fogem aos nossos moldes antropomórficos de entendimento de mundo, mas que quando a gente enfrenta essa realidade, quando nós não desviamos nosso olhar, quando nós não vergamos nossa consciência, essa falsa noção de ciência que está embrenhada na sociedade, nós somos forçados a agir. E esse agir
que tira a sociedade da letargia é muito importante, e é esse agir que nos leva aqui hoje a essa audiência pública tão importante, esse agir que faz com que pessoas como o deputado Feliciano e tantos outros ativistas aqui presentes ajam para tentar despertar a sociedade desse sono letárgico e essa prisão às falsas concepções. E talvez, quando nós conseguirmos realizar essa tomada de consciência social, servimos como estopim para essa tomada de consciência, consigamos edificar uma sociedade que, ao invés de brutalizar, excluir, indeferir, uma sociedade que agregue, que deite um olhar, que espraie a benevolência que o ser humano pode dar às outras formas de vida e, com isso, criar uma sociedade melhor, não apenas para os outros animais, mas essa bondade também ajudará a criar uma sociedade melhor para os próprios seres humanos. Disso eu também não tenho dúvida. Sobre a utilização de testes em pesquisas e testes utilizados e animais utilizados na educação, ela é uma atividade que remonta desde os gregos. Hipócrates, Diócles de Caristo, o grego Galeno já utilizavam animais em suas pesquisas. Aristóteles, nas suas investigações sobre os animais, dissecou centenas, milhares de animais para chegar às suas conclusões. William Harvey, quando tratou da anatomia dos seres vivos, dissecou centenas, milhares de animais para publicar os seus estudos, isso em 1628. Chegamos a Descartes, com a sua teoria do animal-máquina, que dizia que o animal era algo sem alma, sem razão e sem linguagem, e por isso os seus gritos, seus uivos se equiparavam ao barulho dos ventos quando passavam pelas árvores. Foi o grande fiador da ciência que a gente conhece até hoje, uma ciência que instrumentaliza animais sem se preocupar com o seu sofrimento. Chegamos a Darwin, que apesar de ter mostrado que somos todos parentes, o seu conceito de evolução animal justificou o aprimoramento e o aprofundamento e o aumento das pesquisas, porque ficou, a partir daquele momento, já comprovado que os seres humanos eram da mesma ramo dos demais animais e, portanto, a experiência feita com os outros seres poderiam se justificar aos seres humanos. Essa leitura de Darwin muitas vezes é feita equivocada. Darwin, todavia, enquanto ele tenha mostrado que somos todos parentes, esse parentesmo serviu para escravizar ainda mais os animais em sua funcionalização pela ciência. No Brasil, nós, como já foi bem dito pela doutora Fernanda, temos uma regra muito clara que prevê a vedação da crueldade. E há uma lei, a Lei 11.794, que regulamentou a utilização dos animais pela ciência, em especial o tema da audiência pública no ensino. Ela define experimentos, define os animais que podem ser utilizados na ciência. Por outro lado, temos uma lei anterior, que é a Lei 9.605, e deve ser com ela interpretada. A Lei 9.605 diz no seu artigo 32 que considera-se cruel as experiências com os animais, a sua utilização na educação, quando existam meios alternativos, com todo o problema que esse termo, meios alternativos, acarreta. Só que, isso é muito importante, nós devemos fazer uma interpretação correta. Primeiro, não devemos demonizar o passado, tudo que já foi feito com os animais, realmente atos abusivos, e não podemos negar que a ciência avançou. Desde Harvey, já temos soluções para curas de diversas doenças, Alzheimer, Parkinson, transplantes foram possíveis a partir de estudos feitos com animais, a odontologia evoluiu, a traumatologia, a farmacologia, vários ramos da educação, eles evoluíram com a utilização de animais. Isso quer dizer que devemos ficar presos a esse paradigma para sempre, como bem lembrou agora a doutora Júlia, salvo engano? Não, isso não quer dizer que devamos ficar presos. Isso tudo aconteceu num século passado, onde a ciência e a tecnologia não estavam tão evoluídos em outras áreas. Ainda hoje, há centenas de testes, experiências e utilização de animais utilizados no ensino, que são absolutamente cruéis, desnecessários e abusivos. Não preciso reportar todos, são dezenas, centenas, milhares. Eu fiquei assustadíssimo com o número que foi passado e mostrado no slide de 46 mil cães
aguardando para serem torturados. Eu lembro que há cerca de 6 ou 7 anos, em Maringá, a cidade onde eu vivo, houve uma grande controvérsia social sobre a utilização de beagles pela Universidade Estadual de Maringá na Faculdade de Odontologia. E aquilo me chamou muito a atenção, eu ajudei no convencimento das demais autoridades públicas para o absurdo daquela situação. E o que nós percebemos, a partir do momento que havia uma apatia total do reitor em se posicionar contra as experiências e a utilização de animais no ensino, é que ele estava preso a uma questão muito mais mundana, que era a necessidade de garantir a eleição do seu sucessor, e para isso ele não poderia contrariar os votos do Departamento de Odontologia, e por essa razão ele não se manifestava contra os animais, apesar de 10 mil pessoas terem protestado contra isso. E numa radicalidade simbólica, alguns manifestantes invadiram a Universidade Estadual de Maringá, retiraram os beagles de lá e depois eles foram enviados para adoção, e concomitantemente houve uma iniciativa do Ministério Público que teve uma decisão judicial, e a decisão judicial também determinou a libertação dos beagles. E o que a gente percebeu naquele caso? Nós percebemos que havia toda uma indústria, um jogo de poder envolvendo a utilização dos animais. Seja as empresas que vendiam as cobaias, sejam os professores que, ao apresentar projetos envolvendo animais, ganhavam mais verba para sua pesquisa e possibilidade de indicar mais orientando seus estagiários, seus apaniguados para participar daquelas pesquisas, recebendo bolsas durante 2 ou 3 anos, enquanto durassem as pesquisas, e um reitor preocupado em não perder os votos da odontologia para a sua reeleição ou eleição do seu sucessor. Vários problemas entranhados na mesma situação de exploração dos animais para pesquisa. Ou seja, quando se pergunta por que essas comissões de ética eles não funcionam muito bem, e a minha esposa é bióloga, e ela me dizia que nunca um projeto foi rejeitado por comissão de ética nenhuma, e pior de tudo isso, eram feitas decisões acriteriosas, sem qualquer critério, porque em nenhum projeto procurava se mostrar se aquela utilização de animais ou se aquele experimento científico já havia sido feito no Japão, na Inglaterra, na Indonésia, na Suécia, nos Estados Unidos ou em outro estado brasileiro. Não havia nenhuma preocupação quanto a isso, porque se já foi feito e os resultados fossem conhecidos, não haveria nenhuma autorização minimamente razoável para ser autorizada aquela pesquisa, e mesmo assim elas eram a rodo por causa desses outros interesses que eu mencionei, interesses financeiros, interesses políticos, interesses de toda sorte de ordem, menos a menor consideração pelos interesses dos animais que estavam presos naquele campo de concentração. Pois bem, a partir do momento em que nós sabemos, depois de todas as narrativas feitas aqui hoje, que os métodos alternativos existem, que os métodos alternativos são patentes, são de fácil acesso, bom, a situação inverte. Eu ia dizer, eu tinha pensado para dizer isso antes da palestra, de que tem o Estado competência legislativa dada pelo artigo 24 da Constituição Federal para fazer leis em caráter estadual, complementando, ou melhor, em competência concorrente com a União, regulando a educação. E o Supremo já disse que as leis podem ser diferentes. No Paraná, o Paraná disse que, ao contrário da lei federal, a criança podia entrar na escola com 6 anos, e o Supremo falou que era constitucional. Em Santa Catarina, o Estado legislou dizendo que a língua que seria obrigatória era o espanhol e não era o inglês, e o Supremo falou que era constitucional. O Estado de São Paulo pode legislar sobre utilização de animais no ensino, e essa lei vai ser constitucional. A Lei Arouca é o indicativo, não quer dizer que ela condiciona e obriga o Estado de São Paulo, só obriga à medida que o Estado de São Paulo não fizer a sua própria lei. E digo mais, a Lei Arouca, ela disciplina os testes em pesquisa, só que o mais importante, ninguém se questiona. O ensino, os animais utilizados no ensino, eles não são requisito para validação do diploma. Os diplomas podem ser validados sem qualquer experiência com animais. Agora, adentrando ao ponto que eu queria ressaltar e registrar e chamar a atenção para a sociedade para representar o Ministério Público, é que existindo meios alternativos, e são patentes e utilizáveis em todas as situações, bom,
Aí o artigo 32 é aplicável. Aí qualquer, eu não estou dizendo algumas, eu estou dizendo quaisquer experiências com os animais em biotérios, em laboratórios, em utilização nas salas de aula, são criminosas. Porque se a lei diz que é criminosa quando existem meios alternativos, e existem meios alternativos, a situação está resolvida. Basta representar o Ministério Público. Não adianta se esquivar com base na lei Arouca, que os professores não estarão isentos da sua responsabilidade penal. Estão cometendo um crime. Portanto, agradecendo a todos pela paciência e fazendo esse pedido para que não olvidem de exercer o direito daqueles que, um direito que protege aqueles que não têm vozes. Eu agradeço a atenção de todos e a paciência por ter me ouvido.